16 Guild Wars capítulo 46, Assentamento Orc Verde. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco deixou a propriedade do Duque de Fast, optando por piscar em direção ao Vale Farpoint. Ele queria pensar cuidadosamente sobre seus próximos movimentos. Não que ele estivesse realmente desconfiado de alguma coisa, mas sim do fato de que ele queria aproveitar essas missões únicas das recompensas não concluídas. O problema das missões únicas é que elas eram completamente independentes. Em outras palavras, uma vez que Draco completasse a missão, quaisquer consequências e presenças deixariam de existir. Por exemplo, porque Draco, que governou o reino de Sturgiaven em sua vida passada, não sabia sobre as raças que viviam no Vale de Farpoints. A resposta foi simples. Farpoint Valley era normalmente uma zona de campo de nível 25 a 40 dentro do território da cidade de Fast. Era povoado por monstros selvagens e estúpidos, e não por raças presas em um atoleira político. Então ele teve apenas uma chance de ganhar recompensas. A próxima pergunta seria: o que Draco poderia ganhar com esse esforço? Ele poderia adquirir habilidades, itens especiais e relíquias de família dependendo de sua execução. Ele também poderia ganhar privilégios especiais de mudança de raça em qualquer uma das 4 raças do Farpoint Valley, desde que acumulasse reputação suficiente com elas. Draco apareceu em um afloramento escarpado, parecendo muito com o babuíno daquele antigo filme infantil que segurava um filhote de leão. Ele examinou a área ao seu redor para descobrir que era uma mistura de terra árida e seca, bem como afloramentos de tamanhos diferentes. Havia algumas colinas e montanhas espalhadas também, fazendo-o se sentir bárbaro. Ele caiu do topo do monte rochoso e começou a andar em linha reta. Seus olhos já haviam perfurado o espaço para encontrar a área onde residiam os orcs verdes. Aliás, Aya foi inteligente em nerfar os olhos divinos de Draco. A diferença entre ver através e ver além foi dividida em especificidade e estado de ser. Por exemplo, considere ver. Draco podia ver as mentes dos guardas e dos sujeitos do leilão. No entanto, ele não ousou espiar a mente de Dorian Purple. A razão foi o estado de ser. Não se poderia comparar um ser como Dorian Purple com aqueles sujeitos, mesmo que os sujeitos do leilão estivessem nos ranks 5 e 6. Afinal, com o Dragorugil ativado, Draco era essencialmente um dragão de alto escalão. Seu estado de ser era superior ao da grande maioria das pessoas e para Dorian Purple estar acima disso deveria mostrar o quão profundamente ele havia se escondido. Os divinos olhos de Kaelo eram poderosos e celestiais, mas a pessoa a quem estavam ligados ainda era muito fraca. Draco era apenas rank 1 e ainda por cima, os olhos estavam ocupados em quebrar o cela de sua linhagem. Se não fosse pela ressonância, Draco só poderia ver normalmente. No entanto, os critérios do estado de ser afetaram apenas os seres vivos. Como se separavam ver através e ver além no caso de assuntos não vivos e abstratos como espaço, tempo e natureza? Foi especificidade. Quanto mais vago fosse, mais difícil seria usar o True Sight. Quanto mais específico, mais fácil. Por exemplo, se Draco quisesse ver o assentamento Vita agora, seria muito fácil. Isso porque ele esteve lá. Então seus critérios para ver através do espaço eram facilmente alcançáveis, reduzindo a perfuração a apenas ver. Se Draco quisesse ver as profundezas do mar, por exemplo, teria que ser ver além porque as profundezas do mar eram muito vagas. Que mar é esse? O mar do continente Cariu? O mar da península de Varias? Se Draco especificasse o mar em questão, ele cairia para ver através em termos de dificuldade. Se Draco continuasse dizendo isso, ele estava procurando pelo assentamento das sereias no mar da península de Varés. Isso cairia para ver. Para os seres vivos, era o estado de ser. Para os não vivos, era a especificidade. Nota do autor: tive um pesadelo que alguns leitores comentariam sobre a inconsistência do uso dos olhos divinos mais tarde, então expliquei suas regras aqui. Por favor, lembre-se disso. Se alguém comentar algo que não leve isso em consideração mais tarde, esse papai vai bater minha cabeça na parede. Draco foi capaz de ver o assentamento dos orcs verdes porque estava perfurando o espaço com a ideia exata do que estava procurando. Como tal, sua caminhada casual foi determinada em termos de marcha. Wag. Ainda assim, a razão pela qual ele não piscou imediatamente foi porque ele tinha uma escolta disponível para ele.
Um grupo de orcs verdes do sexo masculino avançou sobre ele com uma miríade de armas nos braços, variando de machados a espadas largas. Nota do autor: para o propósito deste arco, todos os orcs terão uma maneira ligeiramente semelhante aos orcs de Warcraft 3 em termos de classes e comportamento geral, bem como estilo de luta. Draco sorriu enquanto eles corriam para ele, tirando o Excalibur. O primeiro orc verde que atacou tinha uma cimitarra de gume único nas mãos. Ele apontou a arma para Draco com uma mão. Draco enfrentou seu ataque com um golpe de sua espada, desviando o movimento poderoso com facilidade. O orc por trás da varredura ficou chocado que essa coisa magricela diante dele pudesse realmente trocar golpes diretamente com ele. Na verdade, o ataque básico de Draco não foi suficiente para fazer isso. Ele também não estava usando o Body of Godliness para direcionar perfeitamente a força de seus ataques. Então, como diabos esse sujeito alcançou um poder quase 10 vezes maior que sua força natural? Porque ele literalmente tinha 10 vezes mais força em todos os momentos. Dragon Soul, item de fusão classificação, lendário efeitos, passivo 1, força sagrada, vestígios de força sagrada vazam de você, agindo como um impedimento para monstros, NPCs e jogadores do seu nível e abaixo. Nota 1. Este passivo está atualmente inativo, pois toda a força sagrada da alma do dragão foi gasta na fusão da alma. Passivo 2. Legado do dragão, possuindo uma pequena parte da alma de um dragão divino. Tudo em você é ampliado permanentemente por um fator de 10. Ativo 1. Força do dragão. Ativar esta habilidade dá ao usuário um aumento de poder por um fator de 700% por 30 segundos. Tempo de espera: 12 horas. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Sua primeira passiva foi desativada, mas a segunda e a habilidade ativa ainda estavam disponíveis. A mão ociosa de Draco avançou e deu um soco no estômago do grande orc. O sujeito recuou alguns passos, com falta de ar como se estivesse à beira da morte. A saliva escorria de sua boca e o conteúdo de seu estômago foi ejetado à força pelo soco de Draco. Naturalmente, nenhuma única gota daquela sujeira tocou Draco. Ele já havia passado para seu próximo alvo, um orc atarracado que brandia um grande machado como se fosse um pedaço de pau. Draco não tinha usado nenhuma de suas habilidades e técnicas de sua vida passada em nenhuma batalha até agora porque nunca viu necessidade de fazê-lo. Ele também não precisava estar aqui, mas sentiu vontade de brincar um pouco. Ele agarrou sua espada longa de uma forma bizarra, como se fosse um florete. Ele então empurrou-o para frente, com o objetivo de bloquear o grande machado dessa maneira. O orc diante dele sorriu enquanto ridicularizava Draco em seu minúsculo cérebro. Habilidade de espada 34, reversão. Sua espada ficou embaçada ao colidir com a ponta do grande machado do agressor. O que surpreendeu o atacante foi que toda a força de seu ataque pesado ricocheteou completamente sobre ele, fazendo cambalear alguns passos para trás com os pulsos quebrados. Draco chutou o orc verde para o lado, quebrando mais do que algumas costelas com um só golpe. Draco deu um ataque passo a passo, desviando o próximo ataque de outra espada larga empunhando o orc, agarrando-o pela nuca e trazendo o rosto do orc para encontrar seus joelhos. Draco lidou com os agressores restantes tão facilmente quanto os primeiros, apenas incapacitando-os em vez de matá-los completamente. Afinal, ele não queria se tornar inimigo da facção orc verde logo de cara. Eles podem ser uma engrenagem necessária na roda da busca pela flora e fauna. Quando todos os orcs estavam no chão, ofegando e gemendo de dor, ele caminhou até o primeiro, que havia conseguido se recuperar um pouco do ataque brutal. Draco agarrou sua garganta e o arrastou para cima, colocando o rosto do orc próximo ao dele. "Olá, qual é o seu nome?" ele perguntou gentilmente. O orc sentiu vontade de dar uma cabeçada no sujeito. "O que houve com aquele tom gentil como se fôssemos amigos? Você viu o que fez conosco? Esqueça o dano físico. O dano mental que você causou ao nosso orgulho foi debilitante." Tosse. "Eu sou Roknar." Roknar conseguiu pronunciar seu nome com relutância. Ele não estava realmente com medo de Draco, mas este grupo de caça incluía muitos dos orcs masculinos mais capazes. Se eles morressem, talvez fosse a vez deles capturarem e brincarem com sua mulher. "Ok, Roknar. Por favor, distribua esta poção de cura para seus companheiros. Quando todos estiverem de pé, diga a eles que meu nome é Draco e eu represento o Duque de Fast."
Quando Draco mencionou sua afiliação, os olhos do orc se arregalaram. Na verdade, eles foram idiotas em atacar um representante de seu benfeitor. Sabendo que este humano estava com o Duque, Roknar tornou-se muito mais obediente. Quando as ordens de Draco foram cumpridas integralmente, cada um dos orcs se alinhou diante dele com expressões de curiosidade e intenção de batalha. Mesmo sendo poderoso, eles ainda queriam lutar. Foi por isso que os orcs verdes tiveram o apoio de Dorian Purple. Os demônios tinham exatamente a mesma mentalidade, então ele provavelmente encontrou algum parentesco em um lugar improvável. Estamos todos curados, senhor? Roknar perguntou com desconforto. Drake. Sem sobrenome. Ah, também não temos sobrenomes. Um dos orcs empunhando uma espada larga disse com uma risada. Será que seu pai era um colega orc? Outro orc empunhando um machado exclamou, quase acreditando em suas próprias palavras antes mesmo de expressá-las. Deve ser assim. Posso ver que apesar de ter a pele rosada, ele tem uma beleza orc. Outro orc menos volumoso afirmou com certeza. Todos os outros concordaram com ele instantaneamente. Sim, não há chance de qualquer espécie reproduzir algo tão bonito, a menos que tenha sangue de orc. Draco riu interiormente. Os humanos não tinham nada a ver com os orcs quando se tratava de crença em sua supremacia racial. Ainda assim, ele tinha coisas melhores para fazer do que brincar com uma tribo de peles verdes. Tudo bem, chega de jogar. Roknar será meu porta-voz enquanto eu permanecer no Vale dos Quatro Pontos. Seu primeiro dever é me levar ao seu clã para que eu avalie sua prontidão para o combate. Draco afirmou com uma expressão calma. Os orcs se entreolharam incertos. Eles eram definitivamente um pouco estúpidos, mas não totalmente estúpidos. Por que precisamos estar prontos para o combate? Você vai nos liderar em um ataque em busca de mulheres e saques? Roknar perguntou com um olhar interessado. Os outros orcs usavam olhares apaixonados enquanto contemplavam esta proposta. Com Draco, que poderia derrotar todos eles com facilidade, ao seu lado. Capturar todas as mulheres das outras raças poderia ser possível. Não. Você entenderá quando chegarmos. Agora vá em frente. A resposta curta de Draco foi recebida com um encolher de ombros enquanto eles começavam a caminhar para o local do clã. Os orcs não se conteram por causa de Draco e começaram a brincar uns com os outros enquanto caminhavam em direção à sua casa. Brida, você ouviu o que aconteceu com Snorkelian ontem? Não é o orc mais lindo do acampamento agora. O que ela fez desta vez? Dizem que ela liderou as mulheres em um ataque em busca de alguns homens e joias. Você consegue adivinhar o que ela capturou? Ela capturou homens e joias. Precisamente. Que sujeito inteligente você é. Oh, Minha mãe sempre disse que eu era brilhante como um vagalume. Aí. Tom. Idiota, se isso é tudo que ela tem, por que eu me incomodaria em contar essa história? Você não precisava me bater com tanta força. O que ela ganhou? Ela conseguiu capturar um elfo da floresta. O que? Essa foi a minha mesma reação, Brida. Ela ficou tão extasiada que o levou, limpou e o alimentou a noite toda. Não me diga que ela está fazendo isso só por... Sim, aquela elfa da floresta também é virgem, então ela deve querer o melhor crempia de sua vida. Droga, eu gostaria de poder capturar um filhote de elfo da floresta. Eles são tão difíceis de agarrar. Estou cansado de ciganos e dríades. Draco ouviu com uma expressão inflexível, mas por dentro estava ligeiramente interessado. Ele não se preocupou em entrar na mente dos orcs porque tudo o que eles sabiam era lutar, pilhar e foder. Não dê ouvidos às brincadeiras deles e ache-os fofos. Essas espécies de monstros foram odiadas por unanimidade por suas ativações pesadas de estupro e eles definitivamente merecem o ódio que receberam. Infelizmente, era algo que fazia parte da genética deles, então pode-se dizer que não foi culpa deles. Mesmo assim, todos os homens e mulheres capturados podem ou não concordar com você, dependendo de seus fetiches pessoais. Uma vez que esta conversa foi desviada para preferências sexuais, Draco se desligou. Sua mente estava repassando o momento em que ele usou a habilidade de espada 34. Ele sentiu que apesar de ser capaz de executar a técnica, ela era sem brilho em comparação com os velhos tempos. Obviamente, isso aconteceria porque sua classificação era muito baixa em comparação com o passado. Contudo, Draco se sentia diferente. Como criador do movimento, ele conhecia ao mínimo suas complexidades.
Parecia que havia uma dissonância entre como ele percebia a técnica e como seu corpo se movia para executá-la. Era desconfortável, para dizer o mínimo, e ele percebeu que teria que remediar isso mais cedo ou mais tarde. Logo chegaram à aldeia dos orcs. Era no mínimo grosseiro, com casas tipi feitas de peles de monstros. Não era tão agradável em termos de aroma, já que a higiene não era uma grande coisa para os orcs. Draco não se importava com o cheiro, mas qualquer outra pessoa iria engasgar e engasgar. Roknar se moveu para reunir todos os orcs da vila, independentemente do que estivessem fazendo no momento. Dados os hábitos bizarros dos orcs, não foi surpreendente quando alguns deles chegaram vestindo quase nada, ou com mamilos duros como pedra e virilhas pingando, ou com paus eretos mal cobertos. Estava bem claro que eles estavam no meio de alguma coisa, mas tiveram que fazer uma pausa. O mais ultrajante era uma orc fêmea indiscutivelmente bonita que parecia a mais humanoide do grupo. Usando a mesma escala de medição de antes, seu rosto teria cerca de 6/10, enquanto seu corpo tonificado e magro seria reto 10/10. Uma coisa que os orcs sempre tiveram foram corpos perfeitos. Eles geralmente tinham rostos terríveis. Ela entrou mal coberta, com um fluido branco perolado vazando entre as pernas. Ela parecia alguém que já havia alcançado seu objetivo na vida, e qualquer coisa que acontecesse depois não era problema deles. A pura satisfação em seu rosto deixou Draco sem palavras. Mulher, nosso único objetivo na vida era realmente conseguir um pau élfico. A maioria de vocês está se perguntando por que um sujeito tão arrojado e etéreo está diante de vocês. Deixe-me responder sua pergunta. Estou aqui para resolver os problemas que assolam o Vale dos Quatro Pontos. O tom heróico e o comportamento de Draco deixaram pessoalmente satisfeito. No entanto, não houve resposta da multidão reunida. Era como se estivessem esperando o final de uma piada para começar a rir. Draco suspirou, pois sabia que deveria saber melhor, mas manteve a esperança. Estou aqui em nome do Duque de Fast. Instantaneamente, houve aplausos e respostas entusiasmadas da multidão, todos olhando para ele como se ele fosse a encarnação do próprio Imperador Celestial. Draco se sentiu deprimido. Ele esperava que sua beleza masculina pudesse levar esses sujeitos à obediência, mas nada disso aconteceu. Ele esperava que subjugar esses orcs indisciplinados fosse fácil, e foi por isso que os escolheu primeiro. No entanto, escolhê-los primeiro também tornou a subjugação direta dos outros um pouco mais difícil, no sentido de que os orcs eram o inimigo público número 1 no Vale dos Quatro Pontos e ser visto com eles era definitivamente um destruidor de reputação. Quando a multidão conseguiu se acalmar um pouco, Draco sinalizou para Roknar. Ao longo do caminho, ele disse a Roknar o que dizer depois de se apresentar, porque ele não se incomodava em conversar muito com esses orcs. O Sr. Drake está aqui para livrar nossa casa dos parasitas que têm tornado a pilhagem e o saque mais difíceis. Com ele, seríamos capazes de capturar mais homens e mulheres como brinquedos. Draco olhou para Roknar de forma estranha, já que isso não foi nada parecido com o que ele disse. Houve uma resposta animada quando os orcs sentiram que a missão de Draco era a própria ordem celestial. Ah, aquele querido Duque de Fast. Claramente, ele entendeu nossas dificuldades e quis nos ajudar. Deus o abençoe, Sr. Duque. Deus o abençoe, Sr. Drake. Draco, que conseguia ler seus pensamentos, sentiu vontade de dar uma palmada na cara. Ele decidiu espiar suas mentes desta vez porque queria ver sua resposta genuína à sua presença. Ele desejou que não tivesse feito isso. Quando eles se acalmaram um pouco mais, uma mão foi levantada na multidão. Todos se viraram para olhar para um orc baixinho que usava óculos no rosto. A maioria dos outros orcs olhou para ele com uma mistura de indulgência e cuidado. Draco percebeu o porquê quando espiou a mente desse orc de aparência nerd. O sujeito era o planejador do ataque. Ele foi a razão pela qual eles tiveram tanto sucesso o tempo todo. É possível que os parasitas tenham machos e fêmeas para capturarmos? Ele perguntou com uma expressão curiosa. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Draco. Se os 0RCS estavam prestando meia atenção antes, agora cada parte de suas células cerebrais estava focada nas próximas palavras de Draco. Teoricamente falando, as respirações coletivas foram suspensas enquanto seus enormes corações batiam furiosamente. Deveria ser possível. Com isso, a multidão explodiu. Eles correram e agarraram Draco, levantando e jogando-o no ar como se ele fosse o campeão.
Sr. Drake. Lord Drake. Lord Drake. Eles gritaram seu nome e Draco de repente sentiu que afinal havia se inscrito na missão errada. Guild Wars capítulo 47. Sabedoria da senhora-chefe. Rivetingnicht estava no escritório do prefeito do assentamento Vita, esperando silenciosamente a chegada de um determinado grupo. O escritório estava estranhamente silencioso e qualquer pessoa que estivesse lá se sentiria extremamente desconfortável. Eventualmente, Rivetingnicht sentiu algumas presenças do lado de fora da porta, vindo pelo corredor. Ao contrário de Draco, cujo corpo era fraco, ela era essencialmente a mesma de sua vida anterior. Ela poderia ativar suas habilidades de controle ao máximo e sem restrições. As portas duplas do grande escritório foram abertas, permitindo a entrada de 5 pessoas. Entraram Uno, Boed, Rina, Cobra e finalmente Kiran. Eles estavam conversando no caminho até lá, mas ao entrar no escritório, a atmosfera estranha os fez ficar em silêncio. Era como andar pelas ruas com os amigos, brincando o tempo todo e de repente percebeu que estava quieto demais. Essa sensação de perigo e medo crescente envolveu os 5 generais como um cobertor na noite. Todos olharam para a fonte dessa estranheza, a mulher vestida de couro justo que exibia um corpo modesto que era definitivamente impressionante, mas não incompreensível. No entanto, seu capuz levantado nem delineava seu rosto, fazendo aparecer uma versão humanoide do Nazgûl. Ela permaneceu imóvel por mais de meia hora, durante a qual os 5 generais não ousaram se mover por motivos que eles próprios não entendiam. Era semelhante a quando uma enorme viúva negra rastejava lentamente ao redor do seu corpo. Você ficava parado até que ela saísse. Nesse período, seus corpos passaram de imaculados a suados. Como o suor não era considerado excremento no Bondless, como as fezes, os jogadores ainda podiam liberá-lo. Eventualmente, Rivetingnicht levantou a cabeça lentamente, olhando para cada um dos 5 generais, seus olhos demorando-se ligeiramente em Rina e ainda mais em Kiran. Aliás, Kiran sentiu uma sensação estranha quando isso aconteceu. Ele sentiu como se sua linhagem se contorcesse quando a mulher chamada Rivetingnicht olhou para ele, o que deveria ser impossível. Somente as 3 principais linhagens deveriam ser capazes de... A mente de Kiran ficou instantaneamente tensa quando sua expressão ficou solene. Isso não é bom. Ele pensou. Rivetingnicht não disse nada a ele pessoalmente, mas aquele olhar transmitiu muito para ele. Como Rivetingnicht decidiu ficar quieto, a verdadeira identidade de Kiran não seria revelada ainda. Vejo que você finalmente chegou. Ao ouvirem a voz agradável e sonora que saía de debaixo daquele capô, se assustaram. A sensação que ela transmitia fisicamente em comparação com a que sua voz proporcionava criava uma dissonância. Vocês são membros da Umbra, a primeira guilda dos ilimitados. Vocês entendem o que tal título significa? A pergunta de Rivetingnicht os fez olhar um para o outro confusos. Claro, o título parece ótimo, mas... E daí? Foi um jogo vivo muito legal, qual foi o problema nisso? Rivetingnicht quase conseguia ler seus pensamentos a partir de sua linguagem corporal, ou algo próximo a isso. Ela suspirou internamente, enquanto ponderava por que Draco não se preocupou em enfiar isso na cabeça deles antes. O problema era que Draco tinha problemas muito maiores para resolver do que cuidar desses caras. Antes, ele não tinha suas aquisições de OP a própria Rivetingnicht ao seu lado, o que significa que ele tinha uma ampla gama de questões para cobrir como apenas um homem. Rivetingnicht raciocinou assim e se acalmou. Ela percebeu que teria que terminar o que Draco começou corretamente antes que pudesse descobrir o motivo pelo qual os convocou ali. Todos vocês, sigam-me. Rivetingnicht conduziu o grupo silencioso para uma zona de campo aleatória próxima. Esta zona era chamada de Fortaleza de Gelo e era uma região com muito gelo. Os monstros aqui estavam entre o nível 10 a 30, o que significa que era um nivelamento excelente para os primeiros jogadores do Rancon. Ela não escolheu este lugar intencionalmente, mas era uma zona de campo aleatória razoavelmente próxima do assentamento Vita. Tinha cerca de 5 km2, o tamanho de um distrito no mundo moderno. À medida que o grupo atravessava a área coberta de neve, os generais começaram a se sentir incomodados com a temperatura. Rina teve uma vida razoavelmente fácil, pois ela podia lançar automaticamente seu ataque de fogo básico de vez em quando para se manter aquecida, mas os outros tiveram que se defender sozinhos.
Eles não encontraram nenhum monstro em sua jornada, apenas continuaram andando. Graças à resistência limitada fora do combate, eles podiam continuar sem parar, tornando-os incapazes de encontrar uma desculpa para descansar. Também não ajudou o fato de a patroa ficar em silêncio o tempo todo, nem mesmo se preocupando em ver como estavam. Ela também não fez nenhuma reclamação e seu corpo não estremeceu nem um pouco. Como eles poderiam, como homens, manter a cabeça erguida se sua chefe não se incomodasse? Após 4 horas dessa tortura, suas barras de HP ficaram com apenas 20% restantes e eles foram atingidos pelo debuff. Sua velocidade de movimento foi reduzida em 70% e eles regeneravam saúde e mana muito mais lentamente. Além disso, eles estavam consumindo 0,1 HP DOT a cada minuto. Depois de mais 2 horas, o primeiro a cair de joelhos com 1% de HP foi Cobra, que se vestia como um prostituto. O próximo foi Uno, cuja armadura se tornou um grande fardo à medida que ficou rígida, forçando-a a exercer mais esforço para movê-la. Boit foi o próximo a sair, pois seu rosto refletia sua relutância e vergonha. Kiran continuou por um longo tempo, com o rosto preso em uma expressão de calma determinação. Surpreendentemente, Hina caiu antes dele, suas habilidades mágicas de fogo apenas permitindo que ela continuasse por um pouco mais de tempo em comparação com os outros. Kiran continuou andando atrás de Rivetingnit, suas costas sendo sua única âncora enquanto ele dava cada passo à frente. Ele continuou assim por mais 2 horas, que lhe pareceram anos, até que finalmente morreu também. Rivetingnit parou quando ele parou. Então ela voltou para onde cada um deles havia morrido e pegou os itens que haviam deixado cair antes de retornar para a entrada da zona de campo. Quando os jogadores morriam em Boundless, eles reapareciam na entrada de onde quer que estivessem, a menos que tivessem habilidades especiais para neutralizar isso. Além disso, circunstâncias especiais, como as missões únicas, modificaram esta mecânica. No rank 0, eles não perderam absolutamente nada além de um item e 10% de ESP. À medida que subiam na hierarquia, as penalidades se tornariam tão severas que a morte em Boundless seria muito mais assustadora do que morrer na vida real. Rivetingnit conheceu os 5 generais que ficaram em silêncio, com expressões de infelicidade em seus rostos por terem passado por tal experiência. Se não fosse pelo fato de que sua chefe os aterrorizava ainda mais do que Draco, eles teriam desistido no meio do caminho. O que você aprendeu? Os 5 generais ficaram em silêncio por um tempo antes de Uno falar hesitantemente. Que somos fracos. Rivetingnit não reconheceu suas palavras, então presumiram que ele estava errado. Boit fez uma tentativa depois disso. Estávamos mal equipados. Mais uma vez, Rivetingnit permaneceu em silêncio. Cobra assumiu o manto aqui. Não utilizamos o terreno a nosso favor? Vendo seu silêncio, eles quase engasgaram. Eles estavam se agarrando a qualquer coisa só para acabar com isso. Hina decidiu tentar. Não utilizamos nossas aulas em nosso favor suficientemente bem? Rivetingnit virou-se para olhar para Hina, que foi sua única resposta até agora. Isso deu a todos a esperança de que estavam no caminho certo. No entanto, Kiran, que estava em silêncio como sempre, abriu os olhos que estavam fechados durante todo esse tempo e exibiu um sorriso irônico. Ele, ao contrário dos outros 4, entendeu os fundamentos do que Rivetingnit estava tentando ensinar. Os outros tiveram a ideia geral, mas adoçaram demais. Somos um lixo. As expressões dos outros 4 mudaram, virando-se para Kiran com olhares irritados e desdenhosos. Quem era lixo aqui? Se você fosse um lixo, por que nos adicionar à equação? Você é. Todos vocês. Rivetingnit respondeu friamente. Kiran assentiu, mas os outros 4 pareciam insatisfeitos. Ninguém gostava de ouvir que era um lixo, principalmente sem saber por quê. Afinal, eles foram obrigados a caminhar por uma zona de gelo sem preparação e sem nenhum objetivo a seu pedido, mas eram lixo por causa disso. Besteira. Se eles tivessem planejado vir para cá, por que não teriam se preparado com antecedência? Essa chefe achava que ela era a única com inteligência ou habilidades. Kiran olhou para as expressões de seus companheiros e balançou a cabeça. Ele, como um membro orgulhoso das linhagens, odiava ser chamado de lixo ainda mais do que eles, porque não era apenas uma mancha em seu nome, mas no nome de sua linhagem e até mesmo de seu progenitor. No entanto,
Fingir que não estava seria um insulto ainda mais grave. Vejo que você se sente insatisfeito. Deixe-me contar por que te chamei de lixo. Rivetingnight começou, olhando primeiro para Uno. Você está se movendo em direção à classe paladino claramente, e do jeito que parece, você pode entender. No entanto, você ao menos entende o que é um paladino? Uno ficou surpreso com a pergunta, mas respondeu imediatamente. Um paladino é um guerreiro sagrado imbuído de energia de sua divindade para ser seu campeão na batalha. Exatamente, para todos os efeitos, é isso que normalmente envolve ser um paladino. Rivetingnight respondeu com um leve aceno de cabeça. No entanto, e se eu lhe dissesse que não existem divindades neste reino? Ela continuou com um tom zombeteiro. Os 5 generais ficaram surpresos, então seus rostos mudaram, especialmente Uno. A contragosto, ele preencheu a lógica. Um paladino sem divindade é lixo. Como uma bateria sem carga. Uma garrafa sem água. Noite rebitante assentiu. Ela conhecia a história e as especificações de Uno, afinal ele havia sido um dos generais de Draco. Esse cara deu a Darkrow uma enorme dor de cabeça com seu estilo de combate com tanques de assalto. Ela estava ciente de como ele literalmente levou a classe paladino da zombaria geral ao respeito. Rivetingnight virou-se para a cobra. Você é como eu, indo para a aula de assassino. Vejo que você tem talento para o trabalho, já que exerce a profissão no mundo real também. Mas isso não é suficiente. Posso apostar que se eu colocasse você, com todas as suas habilidades no mundo real, contra um adolescente que jogava muitos jogos FIFA, você perderia terrivelmente. Cobra parecia taciturno. Afinal, isso foi um enorme insulto à sua habilidade. Sua contagem de corpos não era baixa e ele havia refinado a arte do assassinato durante anos. Ouvir que ele não conseguia nem vencer um garoto Ned deixou com raiva. Eu sei que você acha que isso não é verdade e que isso só aconteceria no mundo real. Se eu criasse o mesmo cenário no mundo real, você mataria aquele adolescente 99 em 100 vezes. E aquela vez que Cobra perdeu. Você não pode realmente esperar que um adolescente o mate. Certo? Boi perguntou incerto. Não, isso seria impossível. Esse cenário em que ele poderia perder seria se Cobra fosse atingido por um raio ou tivesse um ataque cardíaco repentino. Rivetingnight respondeu com diversão em sua voz. Ela olhou para o próprio boi em seguida, e o sujeito de um olho só começou a suar. Vejo que você está indo para uma aula de berserker. Com sua estrutura corporal, seria uma combinação perfeita para você. No entanto, você nunca alcançará o auge com esta classe pela mesma razão que Cobra e Uno irão falhar. Rivetingnight virou-se para Hina e olhou para ela em silêncio. Esta mulher. Rivetingnight lembrava-se bem dela. Ela, assim como Draco, conhecia os danos sofridos por Hina e, como também vítima de abuso sexual forçado, simpatizava muito com ela. Ainda assim, Hina havia dormido com Draco muitas vezes em sua linha do tempo passada para que Rivetingnight deixasse isso passar tão facilmente. Hina inclinou ligeiramente a cabeça. O que foi isso? Ela sentiu como se estivesse sentindo pena dela em um momento, então sentiu uma leve intenção de matar no próximo. Ela estava alucinando o quê? Você escolheu o caminho do mago. De todas as pessoas aqui, sua escolha é aquela que eu poderia passar horas explicando sobre quanto lixo você será no futuro, mas deixe-me ser breve. O que é magia? Essa pergunta pegou Hina desprevenida. Magia é a habilidade de fazer o impossível. Rivetingnight balançou a cabeça lentamente. Ela sabia que o caso de Hina seria o pior, então ela teria que trabalhar duro para ela. Essa é a resposta que qualquer criança do ensino fundamental pode dar. Magia não tem nada a ver com tornar o impossível possível. Magia é simplesmente a capacidade de influenciar o mundo com força de vontade e energia. Rivetingnight não teve aulas de magia em sua vida passada, mas sua irmã por toda a vida, Sublime Notion, foi usuária de aulas de magia. Ela havia contado isso para Rivetingnight tantas vezes que ficou preso em sua cabeça. Rivetingnight então se virou para Kiran. Ela o avaliou silenciosamente e ele fez o mesmo. Os outros 4 perceberam que havia um perigo tenso pairando no ar entre os dois e de repente se sentiram como se fossem personagens secundários de um programa que não tinha ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Você já conhece seus defeitos, então não preciso explicar. Rivetingnight finalmente concordou em nome de Draco.
Kiran pareceu relaxar naquele momento, como se estivesse tenso para lutar ou fugir no momento em que ela falou. Os outros 4 também se acalmaram um pouco ao perceberem que a sensação perigosa havia se dissipado. Rivetingnicht olhou para eles coletivamente, balançando a cabeça. A questão fundamental que sublinha a sua desprezibilidade é, em primeiro lugar, a sua mentalidade. Em segundo lugar, seria a sua ignorância. Depois, as suas habilidades. Finalmente, a sua força de vontade. Vamos começar com a sua mentalidade. Vocês 5 vieram a este mundo pensando que é um jogo, assim como todo mundo. Deixe-me ser franco com vocês, não é. Esta é, e será, a nova era para a humanidade. Por que eu acho isso? Aqui está o porquê. Rivetingnicht examinou cada um deles com uma inclinação de cabeça. Este mundo quase não é diferente do real. Seus sentidos, ações e pensamentos são desenfreados. Parece a realidade, não é? No entanto, não é. É 1000 vezes melhor. Neste mundo você pode fazer o que quiser e progredir. Você pode ser um ferreiro, um médico, um lutador, um jogador. Você pode ser um adivinho, um fazendeiro, um alquimista e muito mais. Essas são apenas habilidades profissionais que estou mencionando. Não vamos nem começar com as aulas de combate. Neste mundo que parece a vida real, você nunca morrerá. Você viverá para sempre e nunca envelhecerá. Você pode lutar, foder, roubar, comer e brincar. À medida que fica mais forte, você pode fazer coisas que são fisicamente impossíveis no mundo real. Todas as coisas legais que você vê nos filmes são facilmente alcançáveis aqui com bastante esforço. O aspecto mais importante deste mundo, entretanto, é a extensão da vida. Se, e eu digo, se, fosse desenvolvido um método para ficar totalmente imerso no jogo, como algum tipo de cápsula ou cabine de jogo, você entende a magnitude de tal coisa. A dilatação do tempo neste jogo nos concede 4x mais tempo do que no mundo real. Essencialmente, ficar totalmente imerso no jogo significa que você viverá 4 vezes mais. Você entende? Como não poderiam? Os 5 generais estavam tremendo onde estavam. As palavras de Rivetingnicht os atingiram exatamente no lugar que eles não queriam reconhecer. Quando eles estavam treinando com Draco, eles simplesmente pensaram que esse jogo era super legal e poderia se tornar grande no futuro. No entanto, eles não sabiam exatamente quão grande. Foi como quando os smartphones surgiram. Nós os achamos bacanas e um avanço impressionante, mas ninguém poderia prever o quão básico isso se tornaria na vida moderna. Agora que eles tinham uma compreensão firme do efeito que esse novo jogo, não, esse novo mundo teria na sociedade, eles lentamente começaram a entender exatamente por que a patroa os desprezava tanto. Eles também começaram a sentir o desejo ardente de ficarem mais fortes. Afinal, todos entrariam neste mundo em breve. O caos que se seguirá, enquanto todos lutam por um pedaço do bolo, seria catastrófico para os jogadores mais fracos. Somente o escalão superior poderia surfar nas ondas como um surfista de mar calmo e direcionar para onde queriam que os eventos fossem. O resto subiria e cairia de acordo com os caprichos dos que estavam no topo. Foi o Nu quem falou primeiro depois de um período de silêncio. Você estava certa, senhora. Somos um lixo. Eu concordo com ele. Cobra acrescentou simplesmente. Estávamos pensando de forma muito simples, sem avaliar os fatos. Boyd concordou com um sorriso irônico. Este mundo se tornaria um pilar da humanidade. Nós, os primeiros, temos o privilégio de dirigir os eventos futuros, mas não conseguimos levar a sério a oportunidade. Hina lamentou balançando a cabeça. Kiran permaneceu em silêncio, apenas olhando para os outros 4 com uma pitada de desdém. Rivetingnicht olhou silenciosamente antes de balançar a cabeça. Você acha que entendeu alguma coisa, mas na verdade, você só entendeu 20% do que estou tentando transmitir. A razão pela qual você é um lixo é complexa, não tão simples. A segunda razão que mencionei foi a sua ignorância, e suas declarações anteriores reforçam isso. No mundo, em qualquer mundo, conhecimento é poder. Até o lutador mais forte pode ser derrotado pelo mais fraco e inteligente. O que todos vocês sabem sobre Boundless? Nada. E vocês não fizeram nenhum esforço para corrigir isso. Guild Wars capítulo 48. Sabedoria da Eladibos 2. Os 5 generais permaneceram em silêncio com isso. Na verdade,
o que eles sabiam sobre o jogo além do que Draco lhes havia ensinado. E mesmo a maior parte disso era de conhecimento comum dos jogadores. Esses 5 viveram vidas difíceis, nunca tendo tempo ou interesse em nada que não promovesse seus objetivos. Inferno. A única razão pela qual eles se preocuparam em entrar neste jogo foi porque um jovem mestre de controle lhes disse para fazer isso. Ponto final. Eles definitivamente teriam entrado no jogo depois que ele se tornou popular, mas eles teriam se alimentado por baixo naquele ponto. Draco, ao treiná-los, teve que ensiná-los desde o início. Foi semelhante a ter que ensinar sua avó a usar um computador. Eles não tinham absolutamente nenhum conhecimento prévio sobre nada como mecânica de RPG, construção de mundo típica, linguagem e interação do jogador, etc. Claro, Boundless simplificou muitas dessas coisas em antecipação a pessoas como elas. No entanto, era como usar um computador como um usuário típico em vez de um programador. Eles acabariam ficando para trás dos demais. Em qualquer jogo popular hoje em dia, os melhores jogadores do mundo não se tratavam apenas de habilidade ou talento. Muito disso se devia ao fato de terem passado horas pesquisando o jogo, sua mecânica, como interagiam e principalmente como poderiam ser explorados. Eles estavam sempre atualizados sobre qualquer novidade para que pudessem incluí-la em seu estilo de jogo. No entanto, esses 5 não sabiam quase nada além de como subir de nível, usar itens e fazer combates básicos em suas classes futuras. Até as aulas para onde estavam indo eram coisas que eles só descobriram depois de fazer uma pesquisa geral sobre jogos Morpg, depois que Draco ordenou que criassem contas. Eles não gastaram muito tempo ou esforço pesquisando os que escolheram, apenas selecionando aqueles que eram legais ou sexy. Você vê? Você não sabe nada sobre Boundless. Você não investiu tempo ou esforço para aprender mais, mesmo com tudo que lhe foi mostrado até agora. Rivetingnit começou a caminhar em direção a uma pastagem e os 5 generais a seguiram em silêncio. A pastagem se estendia até onde a vista alcançava, com árvores ocasionais, bem como lagos aqui e ali. Havia alguns arbustos grossos à beira da estrada também. Parecia haver um caminho de cascalho feito pelo homem, pelo qual eles caminharam confortavelmente. Há toda a profundidade na operação deste mundo que Draco e eu demoramos um pouco para descobrir a maior parte dele. Com isso, os 5 generais se entreolharam com incerteza. Este jogo não foi lançado há pouco menos de uma semana útil. Aladibos falou mal ou ela teve alguma forma de acesso ao jogo antes. Claro que, com a sua falta de conhecimento na área de jogos, eles não faziam ideia da existência de testadores beta. Caso contrário, eles teriam assumido que ela era uma delas. Eu não posso e não vou colocar todo esse conhecimento em sua cabeça. Esse é seu dever e responsabilidade como membro da Umbra. Rivetingnig gerou facas de arremesso em sua mão e as girou em torno de seu dedo casualmente. Ela sacudiu o pulso levemente, enviando os 3 em direções diferentes. Um brilho branco envolveu as facas de arremesso, adicionando um rastro de luz ao seu voo. O grupo ouviu 3 gritos estridentes vindos do chão onde as facas de arremesso haviam perfurado. Da terra surgiram 3 monstros, com carapaças pontiagudas e um rosto de mamífero que parecia inseguro se queria ser fofo ou feroz. Eles ficavam em pé, com as costas curvadas e suas barrigas eram macias, de carne marrom escura. Nome: Feral Pangolim, monstro de classificação de especialista nível 14 HP, 500-900. Os 5 generais ficaram sérios quando viram os monstros. Mesmo tendo 5 anos, eles sentiam que estavam presos em uma situação difícil. Afinal, os monstros de nível especialista exigiam pelo menos um grupo de 4 semi-profissionais para lidar quando estavam no mesmo nível. Enquanto isso, esses 5 nem eram de rank 1, então havia uma supressão de nível e de rank neles. Esses efeitos de supressão não foram debilitantes. Bastava ter a habilidade, ou equipamento, para neutralizar essa mecânica. Draco e Rivetingnig foram capazes de lutar igualmente até o rank 20 níveis máximos de supressão. Mesmo um pequeno nível a mais e eles estariam travando uma batalha perdida. Em outras palavras, se Draco estivesse atualmente no nível 14, rank 1, ele poderia lutar contra um monstro que estivesse no nível 34, rank 1 na melhor das hipóteses, até que se tornasse muito difícil. Claro, isso presumia que ele tivesse equipamento básico e nenhum de seus itens de fusão disponíveis. Para lutar um posto acima dele, ele precisava estar dentro de 20 níveis do posto.
Então no rank 1, nível 30, Draco poderia lutar contra um monstro de rank 2, nível 50. Lutar contra NPCs habilidosos era muito mais difícil, então a quantidade de níveis que Draco poderia cruzar era limitada. Os 5 generais não tinham nenhuma dessas habilidades. Eles poderiam se unir e mal derrubar um monstro especialista em seu próprio nível, mas algo assim estava além deles. O seguir, discutiremos suas habilidades. Francamente, elas são absolutamente terríveis. Riveting Nietzsche apontou para os pangolins ferais enquanto falava. 2 de vocês pegarão um pangolim cada. Vou me juntar a pessoas sem parceiro e avaliar suas habilidades um pouco. Depois disso, vou trocar em cada equipe para ficar 1 a 1 com todos vocês enquanto lutam. Os 5 generais compartilharam um olhar preocupado antes de concordar. Se quisessem melhorar, teriam que correr riscos. Além disso, Ladibos estava aqui. Além disso, eles não poderiam perder muito quando considerassem o que estava em jogo. Apenas um item e 10% de XP eram facilmente recuperáveis no rank 0. Eles se dividiram em equipes então. Cobra e Kiran estavam no time 1 e Boidiuno no time 2. A pobre Rina ficou de fora e definitivamente não gostou disso. Ei, o que há com essa discriminação e sexismo? Essa irmã é realmente tão feia que vocês, meninos, vão me deixar em paz. Ela reclamou com um beicinho. Os 4 lançaram-lhe olhares desdenhosos e afastaram-se. Porra! Espero que todos vocês morram virgens. Rina praguejou com raiva antes de partir em direção à noite Riveting. Essa maldição deixou todos irritados enquanto respondiam com indignação e medo. Merda, mulher, como você pode ser tão má? Que tipo de maldição é essa? Uno perguntou com raiva. Como você pode colocar tal infortúnio neste papai? O que eu fiz para você? Boyd gritou com paixão. HMPH, suas palavras nunca se tornarão realidade. Eu já fui contaminado. Cobra disse enquanto esfregava sua bunda. Não tenho interesse no carnal. Kiran respondeu calmamente. Riveting Nietzsche riu e se moveu ao lado de uma infeliz Rina, que parecia querer ficar de mau humor. Ela tirou 2 adagas que brilhavam com um brilho misterioso. Suas bordas serrilhadas faziam com que alguém se encolhesse instintivamente, sabendo que se você fosse perfurado por ela, puxar a arma seria mais doloroso do que empurrá-la. Já que vocês escolheram suas equipes, saiam e ataquem. Seu objetivo não é derrotar seu inimigo, o que você definitivamente não pode fazer. É sobreviver até que eu controle cada uma de suas habilidades. O comando de Riveting Nietzsche foi abafado pelos gritos estridentes dos pangolins, que decidiram atacar seus inimigos em retaliação. Cobra começou a balançar daquela maneira bizarra e nauseante que ele fazia, como uma cobra deslizando lentamente até a sua presa. Ele também utilizou adagas e facas de arremesso, então jogou algumas fora da maneira mais tradicional. 3 das 5 facas que ele jogou atingiram o alvo, mas causaram menos de 20 danos no total, embora tenham atingido o ponto fraco do pangolim. Cobra ficou surpreso com isso e quase foi levado ao esquecimento pelas garras do pangolim. Porém, ele foi salvo por Kiran, que deu um chute duplo giratório no ar, acertando o rosto do pangolim. O monstro gritou e agarrou seu focinho sangrento, olhando para Kiran com monstruosa intenção de matar. O chute oportuno de Kiran causou apenas 36 de dano, 18 para cada chute giratório. Seu rosto tornou-se solene quando ele realmente entendeu por que Ladibos disse que eles seriam incapazes de matar seus inimigos, apenas garantir que eles sobrevivessem. Eles estavam fracos demais para causar qualquer dano pesado ou debilitante. Eles não aguentariam nenhum único golpe, ou seria o fim deles. Tentar lutar contra um monstro seria muito mais difícil do que apenas evitar seus ataques. Cobra pareceu chegar à mesma conclusão, então saltou para trás e ficou ao lado de Kiran. Os 2 companheiros trocaram um olhar e assentiram. Cobra pescou mais facas de arremesso que eram de baixa qualidade, praticamente lixo, e começou a jogá-las sem parar em direção aos pontos fracos do monstro. Kiran pisou no chão e estendeu as mãos para frente, criando uma leve onda de choque que fez a poeira voar para a frente. Foi uma tentativa grosseira de criar uma cortina de fumaça que não funcionaria na vida real, mas, como disse Ladibos, tais maravilhas eram possíveis neste mundo mágico. Boyd e Uno não aprenderam tão rapidamente quanto Cobra e Kiran. Eles estavam convencidos de que a combinação de defensor e atacante seria suficiente para desgastar o monstro.
Uno colocou seu escudo de torre diante dele e se preparou para desviar dos ataques como Draco lhe ensinou. Quando a garra do pangolim se conectou com a capa protetora metálica, ela afundou profundamente, quase alcançando Uno que estava atrás dela. Ele ficou tão assustado que quase gritou como uma garotinha. A força do ataque também deixou seu braço dormente, dificultando o alinhamento do escudo no caminho do próximo ataque. Boi rugiu e apontou seu grande machado para o braço do pangolim. Sua machadinha de nível comum deixou apenas uma linha na pele do pangolim. Ainda assim, ele recuou de dor e olhou para Boi porque, embora o aspecto cortante do ataque fosse inútil em sua pele, a força do golpe em si causou uma dor tremenda. Seu golpe poderoso causou apenas 25 de dano ao pangolim, servindo apenas para deixá-lo mais irritado. Ele ignorou Uno e atacou Boyd, que colocou sua machadinha na frente de si como um escudo. Boyd estava confiante neste machado porque ele até se defendeu contra aqueles ursos na masmorra da caverna da ursa. Não havia como esse pangolim feral ser mais forte que um urso. Boyd estava certo, mas o problema era que esses pangolins não precisavam de força. Seus corpos tinham excelente defesa, então evoluíram de uma forma que tornou suas garras mais afiadas que o aço. Isso foi comprovado quando o monstro cravou a cabeça do machado, desenhando cortes profundos e aterrorizantes no aço. Boyd estremeceu de medo ao saltar para trás e evitar o ataque seguinte. Uno lançou seu escudo de torre com toda a força que conseguiu reunir, permitindo que ele acertasse a nuca do pangolim. O monstro gemeu e agarrou sua cabeça com dor e lama. Ele correu atrás dele, rugindo enquanto atacava. Bolsa de ombro. Uno usou uma habilidade sem classe do tipo corpo a corpo, que era ombro. Foi barato e fácil de adquirir com os fundos que obtiveram em várias primeiras liberações, que Draco divulgou a ele sem pensar duas vezes. Ele colidiu com o pobre monstro e o fez avançar, quase caindo sobre si mesmo. A força de Uno era alta, mas não o suficiente para derrubar um monstro tão grande e grosso. Vários fatores contribuíram para isso, como o foco reduzido do pangolim, o peso da armadura pesada de Uno que influenciou seu impulso, o próprio impulso de Uno e os bônus da habilidade. Rivetingnit percebeu isso de lado e acenou com a cabeça secretamente. Este era mais parecido com o Uno que ela conhecia. Ela ficou magoada com a destreza desses 5 em sua vida passada, mas Uno foi um verdadeiro pesadelo. Em termos de puro talento de combate, ele perdia apenas para Kiran. Até o talento de Kiran se devia exclusivamente à sua linhagem, ao contrário de Uno que era 100% humano. Rivetingnit virou-se para observar Hina, que estava lutando com seu próprio monstro. Ela estava lançando automaticamente seu ataque básico, mas o monstro apenas rugiu de dor e a perseguiu. Isso criou uma visão que a maioria dos jogadores de Morpg de antigamente acharia familiar, onde um jogador com habilidades de longo alcance teria que permanecer móvel enquanto atacava um inimigo corpo a corpo. Kit. Uma das técnicas mais clássicas dos jogos de RPG. Hina não tinha ideia do que era Kit, mas as circunstâncias a forçaram a adotar a técnica para sobreviver. Rivetingnit não estava ajudando muito, apenas garantindo que o pangolim não tivesse a chance de roer facilmente o sedutor mago de fogo. Rivetingnit os observou um pouco antes de trocar com Boyd, lutando contra um pangolim com Uno. Boyd e Hina fizeram uma combinação terrível e Rivetingnit teve que trocar novamente com Kiran para equilibrar um pouco. Eles lutaram assim por um quarto de hora inteiro antes que Rivetingnit jogasse 3 facas reluzentes bem nos olhos dos pangolins, avançando para o outro lado. Ao contrário de Cobra, que arremessou com uma força de arremesso típica de um homem adulto, Rivetingnit arremessou com seu corpo de divindade ativado. Isso significava que toda a força de seu corpo estava concentrada no lançamento, fazendo seus projéteis dispararem em velocidades assustadoras. Com tal efeito, até mesmo itens contundentes poderiam se transformar nos projéteis mais afiados, muito menos em uma arma afiada de verdade. Quando os monstros caíram no chão e se transformaram em partículas de pichels, Hina saiu correndo como um animal selvagem e pegou todas as moedas que haviam caído. Ela nem se importou se sujasse suas vestes ou seu corpo enquanto os agarrava descaradamente. Os outros 4 estavam ofegantes e tremendo por causa da luta intensa, mas fizeram questão dupla de desviar o olhar de Hina, fingindo não conhecê-la. Rivetingnit assistiu a tudo isso com diversão antes de expressar seu ponto de vista. Como você pode ver, vocês 5 não têm noção da utilização de suas habilidades.
Seu tempo e uso estavam abaixo do nível lixo, caindo na categoria abominável. Boyd olhou para Riveting Nietzsche de forma estranha. Posso não ser um grande usuário de machado na vida real, mas diria que lidar com um não foi tão ruim. Além disso, Cobra e Kiran são adeptos de seus campos de combate, então como nossas habilidades poderiam ser um lixo? Isso é porque você não entende o que estou dizendo. Quando digo habilidades, não me refiro a técnicas. Elas são diferentes e são regidas por mecânicas separadas. Riveting Nietzsche respondeu enquanto cruzava os braços. Quando digo habilidades, quero dizer suas habilidades de combate ativas e passivas. Estou me referindo às habilidades que só podem ser utilizadas no jogo. Os quatro pareceram surpresos porque nunca haviam considerado a situação desse ângulo. Eles presumiram que ela estava se referindo às suas habilidades gerais de combate, não às habilidades de combate que haviam adquirido e aprendido. Qual é a diferença entre uma técnica e uma habilidade? Kiran fez a pergunta mais prudente no momento. Uma técnica é uma aplicação de conhecimento em qualquer área ou de qualquer área que não tenha assistência do sistema. Riveting respondeu, voltando-se para a Cobra desta vez. Por exemplo, Cobra, nossa habilidade de atirar facas é algo que fazemos sozinhos, sem ajuda do sistema, não é? Esse é um exemplo de técnica. Ela se virou para Uno desta vez. Uno, quando você usou o golpe de ombro, isso era uma habilidade, não era? Você poderia simplesmente ter corrido normalmente e executado um golpe de ombro manual, mas usou uma habilidade para fazer isso. Uno ficou surpreso por estar sob os holofotes, mas acenou com a cabeça e ficou quieto. Ele ponderou suas palavras cuidadosamente antes de falar. Ao atacar os inimigos, parece normal no sentido de que tenho que controlar tudo. Minha velocidade, meu trabalho de pés, minha postura, meu alvo. No entanto, ao usar a habilidade, tudo isso foi automatizado. Foi tratado para mim e otimizado para funcionar da melhor forma dentro dos limites das minhas forças. Foi assim que me senti. Noite rebitante assentiu. Essa é a principal diferença entre habilidades e técnicas. Uma é ativada em sua forma ideal dentro de seus limites, enquanto a outra é controlada manualmente. Qual dos dois é melhor? Rina perguntou depois de embolsar as moedas em silêncio. Nenhum dos dois. As habilidades têm suas vantagens e desvantagens, assim como as técnicas. O mais importante é a aplicação e o momento de ambas. Riveting Nietzsche começou a andar novamente e os 5 generais seguiram atrás. Desta vez, em vez de medo e um pouco de insatisfação, seguiram com respeito e familiaridade. Eles aceitaram sua Ladybos, por mais estranha que ela fosse, por causa de sua perspicácia e habilidade. Por exemplo, uma pessoa pode adquirir uma habilidade de arremesso de faca, enquanto outra pode passar dia e noite treinando para desenvolver a técnica. O benefício que a habilidade tem sobre a técnica é que ela é aprendida instantaneamente, facilmente utilizável e otimizada. É que é difícil de dominar, leva muito tempo para aprender e pode ser desajeitado, dependendo da forma como foi treinado. Riveting Nietzsche gerou uma faca de arremesso e usou seu mesmo método de arremesso para enviar sua faca perfurando um arbusto denso que estava situado nas planícies. O grupo ouviu um grito antes de um javali sair do mato com a faca no olho, caindo morto. Uma pessoa com a técnica de arremesso de faca tem uma vantagem que a pessoa com a habilidade nunca possuiria. Essa é a capacidade de romper seus limites. As habilidades são otimizadas para trazer o melhor efeito às suas estatísticas e à composição geral do personagem. As técnicas não têm nada a ver com estatísticas, mas com sua compreensão e aplicação. É claro que as estatísticas as influenciam, mas não tanto quanto as habilidades. A chave para isso está no equilíbrio. Também não posso te ensinar isso. Você terá que aprender quais habilidades são mais adequadas para você e desenvolver ou aprender técnicas por conta própria. Como as técnicas exigem mais tempo, você precisa adquirir tantas habilidades quanto possível enquanto você pode. A demanda e a oferta neste jogo são ferozes. Habilidades que poderiam ser compradas agora a preços razoáveis disparariam no futuro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.